assunto difícil, compreendo. Ele mexe com nossas emoções. Parece que a gente está querendo limitar Deus no que Ele pode fazer, mas não é nada disso. Nós estamos querendo seguir o que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. Eu ouço pessoas dizer assim, mas Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Mas não é bem assim. A Bíblia diz que Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Se Ele revelou uma coisa, é assim que Ele fará. Se nós lemos o apóstolo Paulo dizendo, não ultrapasseis o que está escrito. Então Deus não vai ultrapassar o que está escrito. Nunca. Ele não vai fazer. Pode. Deus pode tudo, mas Ele não fará. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, eu quero que você entenda que o que nós vamos estudar aqui é o que Deus mesmo estabeleceu. O que Ele quer. E Ele é sábio nos seus propósitos. Vamos então orar. Mais uma vez buscamos a Tua face, Senhor. Ah, Senhor, como é tão difícil. Às vezes a nossa mente, o nosso coração é levado por experiências. São muitas vezes elas que ditam a nossa doutrina. Isso está errado. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos mostre que isso está errado. Nós não somos guiados por experiências. Nós devemos ser guiados e somos guiados pela Tua palavra. Vem nos ajudar a compreender isso, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Porque se não for pelo Teu Espírito Santo, não conseguiremos vencer nossas emoções, nossas falsas experiências. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler 1 Coríntios. Esse é um texto básico, capítulo de número 13. Nós vamos trabalhar nesse texto para firmar bem esta questão. Final do último verso do capítulo 12 diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze. É 1 Coríntios 13. Serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, que é a palavra do conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Muito bem. A nossa confissão de fé diz claramente que às Escrituras nada se acrescentará. Quer por visões, por novas revelações, nada se acrescentará às Escrituras. E diz assim, completa assim dizendo, tendo cessado os antigos modos de Deus revelar a sua vontade. Então nós percebemos claramente que a nossa confissão é cessacionista. O que quer dizer isso? Defende que os dons de revelação cessaram. Quando ela diz, tendo cessado os antigos modos de Deus revelar a sua vontade, ela está nos ensinando que dons de revelação cessaram. A primeira coisa importante é nós sabemos que estes dons foram muito importantes, necessários. Deus deu à igreja. O problema é nós compreendemos o momento histórico redentivo. Mais uma vez eu uso essa expressão. Por quê? Os dons de revelação foram dados à igreja por dois motivos. O primeiro diz respeito a línguas. As línguas, elas têm dois motivos, duas funções. A primeira é uma função de juízo. Juízo para quem? Juízo para os judeus incrédulos. Os judeus não criam, e Deus, então, estabeleceu um juízo através de línguas estranhas. Se nós formos aqui para... Vira capítulo 14. Ele está aqui tratando das línguas. Então, ele diz assim, no verso 20. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas, por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Esse é o texto de Isaías, ele está citando o texto de Isaías 28, de 11 a 12. É uma profecia que Deus fez ao povo de Israel, aos judeus. Isso iria acontecer, e Paulo está dizendo aqui, esse fenômeno de falar línguas estranhas é um cumprimento de um juízo de Deus. Porque está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, a língua estrangeira, a língua estranha era ameaçadora. Imagine o povo Jerusalém cercada, e os estrangeiros em volta no muro, e eles ouvindo aquele pessoal falar uma língua totalmente diferente, mas é ameaçadora, porque era juízo de Deus. Eles estavam cercados e iriam a cidade eventualmente tomada. Então era uma ameaça. E Deus está usando, então, a língua estrangeira para lembrar a esse povo a desobediência deles. Esta é a razão que ele diz, olha, verso 22, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, verso 22, do capítulo 14,
mas para os incrédulos. Então, a língua era para os incrédulos, judeus, um sinal de juízo, porque eles não creram. Eles não creram. E mesmo assim, com essa língua estrangeira acontecendo, não creram. Mas o outro significado da língua era revelacional. Por quê? Porque o Espírito Santo podia conceder que a pessoa que falasse a língua estrangeira, que não sabia, nunca aprendeu aquele idioma, mas estava falando pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito concedia a ele, se ele orasse, a possibilidade de traduzir isso também miraculosamente. E trazer uma mensagem profética para a igreja. Ou a outra pessoa. A pessoa chegava, levantava e falava em uma língua estrangeira, de um povo. Ele não entendia. A igreja também não entendia. Mas aí alguém iria se levantar. E eu estou compreendendo, eu estou entendendo perfeitamente. E é assim que o Senhor está dizendo isso, 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 isso. E então a igreja era edificada. Então foi um dom dado com essas duas características, juízo e revelacional. E havia também profecias. Alguém, recebendo de Deus uma revelação, levantava na igreja e dizia, assim diz o Senhor. Então era a prioridade dada para ele, para que ele fosse à frente e entregasse aquela revelação profética. E a igreja era edificada, e era a palavra de Deus mesmo. Sob a égide dos apóstolos. Se lembre sempre disto. Então, esses dons foram importantes. Por quê? Porque a igreja não tinha Novo Testamento. Você imaginou a igreja cristã sem Novo Testamento? Tinha o Velho. Talvez, a essa altura que Paulo está aqui instruindo, houvesse já Mateus, Mateus, Marcos, mas não havia carta nenhuma do apóstolo Paulo, não havia evangelho, a não ser de Mateus, Marcos, o outro de João não tinha. Quer dizer, várias instruções tão importantes que iriam moldar a igreja em tudo, inclusive na forma de culto e como Deus queria que tudo fosse feito. Não havia, não tinha Novo Testamento. E os problemas que estavam surgindo? Né? Imagine pessoa, divórcio, casamento, não sei o quê, casar com incrédulo, a pessoa casada com incrédulo se converteu e está casada com incrédulo e vice-versa. E tanto problema na igreja e não tinha carta nenhuma. Para então Deus se manifestava através desses dons extraordinários. Aqui diz, por exemplo, ciência. Ciência aqui é palavra do conhecimento, não é ciência do mundo, não. Tem gente que pensa que é ciência secular. Não, é um dom extraordinário, palavra do conhecimento. Que a pessoa se levantava e dizia, da parte do Senhor, trazia solução para determinado problema na igreja. Então, foram importantíssimos esses dons. Eles eram chamados de revelacionais, porque eles traziam novas revelações, eles traziam a palavra de Deus. Muito bem. Mas observe uma coisa. Paulo ensina
que esta revelação, que era trazida por estes dons, era uma revelação parcial. Quer ver? No verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, o que é isso? O que é em parte? Quer dizer, o conhecimento que estes dons traziam não eram suficientes, eles eram parciais, eles não eram conhecimento total, era um conhecimento parcial, vamos dizer assim, de certa forma, precário, no sentido do que a igreja realmente precisava. Então, era um conhecimento parcial. Mas Paulo está prometendo aqui um conhecimento perfeito, que ele diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vamos ler assim: quando vier o conhecimento perfeito, então o conhecimento que é parcial será aniquilado. Há uma grande discussão, isso já de muito tempo, de que esse perfeito seria Cristo. Aí diz assim: quando Cristo vier, então esse conhecimento parcial vai ser aniquilado, as profecias vão acabar, e as revelações só vão acabar quando Cristo voltar. Essa é a interpretação de alguns. Mas não procede por várias razões. Então, eu quero que você entenda comigo. Primeiro, o contexto. O contexto aqui, Paulo não está tratando da volta de Cristo. O assunto não é escatológico, não é a volta de Cristo. O contexto é uma confusão, baita confusão, no meio da igreja, por causa dos dons. Confusão mesmo. Briga, então, eu falo línguas, que devia ter mais prioridade. Confusão por causa dos dons de revelação. Então, o apóstolo trata de resolver essa confusão, resolver a celeuma, resolver o problema. Agora imagine que está um problema na igreja e Paulo escreve dizendo assim: gente, vamos aguentando aí, quando o Cristo voltar, resolve isso. Não. Ele está querendo resolver o problema. E ele está dizendo: olha, vocês têm línguas e estão brigando por causa de línguas, vocês deviam era amar um ao outro e entender que esses dons, eles são precários, dão um conhecimento precário. Por que vocês estão brigando por isso? Amem-se, porque tem um conhecimento perfeito que está chegando. De que ele está falando? Das Escrituras. Do cânon. Quando chegar o Novo Testamento, completa as Escrituras. Este é o conhecimento perfeito que está chegando. E então, pronto, não haverá mais necessidade deste conhecimento parcial. Ele será aniquilado, esse conhecimento parcial. Porque chegou o conhecimento perfeito. Conhecimento perfeito é a Bíblia, a palavra de Deus completa, suficiente, plena, poderosa e capaz, perfeita e capaz de resolver todos os problemas, responder todos os questionamentos, cumprir a vontade de Deus para que a igreja amadurecida em santidade, em amor, fortalecida pelas Escrituras, viva nessa vida de forma gloriosa e dê um testemunho poderoso ao mundo de Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. Então,
é sobre isso. E primeiro, então, é o contexto. O contexto não é escatológico, o contexto é briga. É problema que precisa ser resolvido. E ele escreve para que se resolva o problema e anuncia a vinda. Ele diz, parem de brigar por esses dons que dão conhecimento parcial. Está chegando um conhecimento que é perfeito e que é superior a qualquer outra coisa para se dar conhecimento da vontade de Deus. A segunda coisa que nós temos que entender aqui é que ele fala que esse conhecimento perfeito iria trazer amadurecimento à igreja. Amadurecimento. Veja, quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então, com esse conhecimento perfeito, né, veremos face a face. Nós vamos conhecer Deus. Vamos conhecer Deus. As Escrituras nos revelam Deus. Revelam tudo de Deus e de Cristo que nós precisamos e necessitamos. E vai ser um conhecimento claro, que é o que nós estamos já experimentando. Claro, é desvendar os olhos. A palavra de Deus nos revela Ele mesmo, Deus, sua glória, sua pureza, sua beleza, seu poder, os céus. Nós temos aqui a revelação clara de nós mesmos. De nós mesmos. Nada diz quem você é do que a palavra de Deus. Nada diz mais de quem você é do que a palavra de Deus. Eu fui criado por minha mãe, estou agora já com velho. Minha mãe realmente me conhece. Que nada. Quem conhece é Deus pela sua palavra. Você, quando lê a palavra de Deus, aí você se conhece. Aí você vê a sua miséria. Quem realmente você é. É olhar no espelho da palavra e ver o tanto que está desarrumado e desarranjado na sua vida. Tudo bagunçado. A palavra de Deus faz com que você conheça a si mesmo como você é conhecido. Então, ela vai amadurecer você. A palavra de Deus vai tirar as dúvidas, ela vai lhe fortalecer, amadurecer no conhecimento das coisas de Deus, de Cristo, dos seus propósitos, da sua vontade. Você deixará de ser menino. E veja, a palavra que é no original para perfeito está aqui. Quando em parte conhecemos, em parte profetizamos. Onde está? Verso 8. Ciência passará. Parte conhecemos, parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito. Verso 10. Essa expressão aqui. O que é perfeito? Então, que as pessoas, alguns acham que é Cristo. Mas veja, se você for no original, em grego, a palavra perfeito é teleion. Teleion é uma palavra que está no neutro. No grego nós temos
masculino, feminino e neutro. Masculino e feminino, pessoas. Neutro, coisas. Então, se teleion está no neutro, ela não se refere a pessoas. Ela se refere a uma coisa. Tu teleion, quer dizer, esse artigo é neutro para a palavra em grega, teleion, que é neutro. Que significa uma coisa aperfeiçoada, uma coisa completada. Se a gente abrir lá em Efésios, Efésios 4:13, a palavra, novamente, ela é citada aqui, no grego. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita teleion, varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Aqui está novamente a palavra teleion. Não tem nada de escatológico, volta de Cristo. É completude. Quer dizer, a completa varonilidade. Você vai crescendo a estatura de Cristo cada vez até completar, a ser completada em plenitude a varonilidade, estatura de Cristo. É isso que nós estamos buscando, estamos crescendo. Né? Eu acho que nenhum de nós chegou a teleion, a perfeita varonilidade. Né? Então, essa palavra é a mesma no grego, teleion. Então, não existe em nenhum lugar, ela acontece várias vezes no Novo Testamento, em nenhum lugar teleion tem a ideia de volta de Cristo. Só completude, plenitude, perfeição, medida cheia. Então, não tem nada aqui para entendermos que seja quando Cristo vier, mas quando vier a coisa perfeita, que é a palavra de Deus, as Escrituras, completadas, plenas, completamente cheia, que é essa completude, é o sentido mesmo do que a palavra de Deus, agora o cânon, como está, segundo Deus nos concedeu pelo Espírito Santo, ele não vai mudar nunca, ele está completo, ele está perfeito, ele está cheio. A sabedoria que Deus concedeu à sua igreja, da sua vontade, está completa, revelada nas Escrituras, plenamente cheia. Lá no Salmo 19, nós temos uma expressão, agora no hebraico, mas que corresponde a isso. 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A ideia do hebraico aqui é de um círculo completo, que completou. Ela é perfeita, completa, cheia. Essa é a ideia. Então, quando nós vemos aqui, o texto está dizendo que quando isto acontecesse e viesse esta completude, então, o que é em parte foi aniquilado. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, palavra do conhecimento, passará. Por isso, pelas Escrituras, nós estamos vendo claramente que esses dons de revelação não têm cabimento mais. Na verdade, insistir com isso e reivindicar novas revelações hoje é competir com as Escrituras.
e é não admitir que elas sejam, que as escrituras sejam suficientes. Eu li um livrinho, seria bom você ler também, chamado Sinais dos Apóstolos, de Walter Chantre. Eu estava nessa luta. Eu sou presbiteriano de terceira geração, quarta, mas vivi essa questão da renovação carismática. Renovação. Quando eu era jovem, e fui bombardeado com isso, e fiquei numa dúvida muito grande. Eu tinha medo de negar esses dons e de estar blasfemando com o Espírito Santo. E aí eu não tinha esses dons, mas eu acreditava, eu via as pessoas falando e tudo, línguas, essas coisas, profetizando e tal. Pedi tanto a Deus, porque, olha, eu já era pastor e não sabia o que ensinar na igreja sobre isso. Porque eu tinha dúvidas. Não conhecia nada dos símbolos de fé e da confissão de fé. E tinha dito sim. Vergonha minha. Mas, infelizmente, muitos pastores fazem isso. Sem conhecer nada. Eu falei, olha, deve ter alguma razão por que a igreja presbiteriana não tem esses dons. Aí eu até imaginei, pensei assim, vai ver que é assim. As denominações formam o grande corpo de Cristo. Então tem denominação que tem dom de expulsar demônio, quadrangular. Teve problema com demônio, manda para a igreja quadrangular. O dom de línguas ficou com a Assembleia de Deus. E assim, eu pensei, e a igreja presbiteriana foi o ensino. Ciência. Mas isso não aquietava o meu espírito. Não, isso não, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, não compreendo. E então eu li esse livro, Sinais dos Apóstolos, de Walter Chantre. Eu lembro, eu estava lendo, e aí ele faz uma pergunta assim. Quantas palavras de Deus há? Uma só. A Bíblia. Não. Se você crê que Deus fala hoje, por profecias, línguas interpretadas, tal, tem a Bíblia e tem a palavra que foi falada. Aí, imediatamente eu me lembrei de uma reunião que eu fui, em que havia profecias, e então eu estava ali orando, meu servo, e tal, e tal. E tinha uma pessoa no fundo da sala, anotando a profecia. Quando terminou a reunião, ele com um caderno, folheando, disse, olha o que Deus falou. Aí eu pensei, é mesmo, tem a Bíblia e o caderno do rapaz. Né? Não pode. A Bíblia e o caderno do rapaz? Não. E assim você percebe que se você admite, de fato, que Deus está falando, e é Deus falando por profecias ou línguas interpretadas, ou você teve alguma revelação, Deus lhe falou por sonhos, ou uma visão, e você interpretou que Deus lhe falou, você não tem só a Bíblia. Ela não é suficiente. Deus tem que falar por outros meios, por outra forma. Não pode estar certo isso. Naquela hora, eu entendi que não podia estar certo isso. E aí eu pensei, se ela é suficiente, se o Espírito Santo inspirou santos profetas, apóstolos, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo,
escreveram a palavra de Deus, até o último livro. O Espírito Santo vigiou. Cristo mesmo concedeu esta revelação, inspirando os profetas, e ele mesmo trouxe do seio do Pai. Se Moisés ouvia falar face a face, via a forma de Deus, ele, que é a exata expressão do ser de Deus, e que vem do seu seio, trouxe a sua palavra. Por isso que a Bíblia toda é chamada de palavra de Cristo. Tanto o Velho como o Novo Testamento é a palavra de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Então ela é suficiente. Ela é perfeita. Ela é o conhecimento perfeito. Não há nada que a palavra de Deus não decifre e não traga resposta à solução. Nada. Não existe nenhum conhecimento nesse mundo que possa ser superior, mais sábio do que a palavra de Deus. E ela é absolutamente perfeita. Por isso, esses dons de revelação tiveram que cessar mesmo. Porque chegou o conhecimento perfeito, trazido pelas Escrituras completadas ou completas, e que é absolutamente suficiente. Eu ouço pessoas dizer assim, mas pastor, por exemplo, eu estou numa dúvida. Eu não sei se vou para Aracaju, ou se eu fico. Se é para eu ir, se não é. Como é que eu vou saber? Não achar assim. Presbítero Manuel, vá para Aracaju. Não tem. Queima. Não tem escrito. Mas, como é que a pessoa vai saber se é para ir ou não? Aí, eles falam, não, eu vou na profetisa. Ela diz, meu servo, eis que te mando para Aracaju, e será assim, assado. Não é? Quantos fazem isso? Mas está errado. Se você perguntar às Escrituras, elas vão responder e dizer exatamente qual é a vontade de Deus nisso. Há perguntas. Vai glorificar mais a Deus lá do que aqui? Você vai fazendo perguntas. É justo, segundo as Escrituras, isto? Não quero entrar no caso dos irmãos que eu estou falando de qualquer um. Você apresente suas razões sob o crivo das Escrituras para ver se realmente elas estão lá, cobertas ou avalizadas pelas Escrituras como aprovadas por Deus. Mas a Bíblia vai lhe responder. Você não precisa profetizar nenhuma. A Bíblia vai responder. Então, você não precisa de novas revelações. A revelação dada por Deus é absolutamente perfeita para lhe instruir em tudo, nos pormenores. Né? Casamento, apareceu o rapaz lá, bonitão. Aí, que coisa maravilhosa. Mas você precisa saber, né, se Deus aprova isso. Eu participei de uma reunião de profecia e que tinha uma mocinha que ficou interessada em mim. Eu estou falando a verdade. E, de repente, a profetisa diz, meu servo, Josafá, eis que tenho separado para ti esta jovem. A profecia dizendo, Deus dizendo que era para eu casar com a menina. Depois descobri que ela era amigona da profetisa. Mas
eu estou falando isso, coisa é assim que é. Não, meu querido, não. Você tem que colocar sob o crivo das Escrituras. Você vai vendo. Não é crente? Pronto, já não é. Tá X, riscou. Porque a palavra de Deus condena, não vos prendais a julgo desigual com os incrédulos. Não dá. Deus está dizendo já claro, não. Então você veja que a palavra de Deus, ela tem as respostas, ela é absolutamente perfeita. Não há necessidade nenhuma dessas profecias e nem dessas visões. Mas, pastor, eu conheço pessoas que fazem isso, igrejas, eu já frequentei, são pessoas crentes. Olha, tudo bem. Se são crentes verdadeiramente, o Espírito Santo vai mostrar a elas que isso não procede e que elas estão fazendo um desserviço ao reino de Deus e estão detratando as Escrituras, diminuindo as Escrituras. Estão pecando contra Deus. Tem um livrinho que é meu estudo sobre isso, mais extensivo depois, não sei nem se tem mais, mas diz assim, eu digo assim, as pessoas podem até ter experiências emocionais na presença de Deus e emitir algum som que ele pensa que é a língua do Novo Testamento. Não é. A língua do Novo Testamento está claro, língua de homens e de povos. Aqui está bem claro o apóstolo falando que é língua estrangeira, de povos. Mas essa que está aí, que você ouve, são grunhidos que a pessoa emite. Eu até não vejo tanta gravidade em a pessoa orar e dizer coisas desconexas, não como querendo dizer coisas, mas simplesmente por emoção, quando está orando. Mas no momento que ela diz, assim diz o Senhor, ela está pecando. Porque está detratando as Escrituras e está pecando contra a doutrina da suficiência das Escrituras. Não existe língua de anjos. Claro, na língua das pessoas. Então, quando Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, é uma expressão hiperbólica, que, ainda que eu tivesse a capacidade de falar língua dos homens e dos anjos, quer dizer, todos os idiomas que existem, eu tenho capacidade de falar, aprendi, e ainda falo língua dos anjos, se é que há alguma língua. Mas Paulo simplesmente está dizendo que esse absurdo que eu poderia fazer, se não tivesse amor, não tinha qualquer valor. Então, um recurso de linguagem para mostrar a gravidade de não ter amor. Então, não é a questão aqui. Eles querem dizer que quando você faz esses grunhidos, esses sons ininteligíveis, que isso é língua de anjos. Coitado dos anjos. Não. Que é isso? Absoluto. Então, não é, meu irmão. E eu digo para você, quando eu, então, compreendi e entendi isso, que, ao contrário de eu estar blasfemando contra o Espírito Santo, renegando estes dons, ao contrário disso, eu estava glorificando o Espírito Santo. Porque agora
eu só aceito como palavra verdadeira de Deus a que Ele inspirou. Então, eu não tenho medo de errar. Eu sei que eu cheguei num porto seguro, porque eu abracei como absolutamente suficiente para mim. Basta para mim o que o Espírito Santo deu para mim, a sua palavra. Então não tenha medo disso, não. Como é que você pode ser arguído por Deus ou pelo Espírito Santo quando você tomou a decisão de ficar com o que é claro e certo que foi Ele quem deu para você? A revelação do conhecimento e da palavra de Deus. E, meus queridos, o que tem de profetada, como o pessoal diz, né? Dessas profecias que existem por aí, é uma vergonha, é uma tristeza. E gente falando línguas, e você acha que é a coisa mais santa do mundo, e quando sai de lá, é uma vergonha. A vida daquela pessoa. Então não se fie nisso, não, querido. De forma alguma. Fique firme nisso. Veja claramente. Chegou o conhecimento perfeito, ou chegou o perfeito? Então, o que é parcial, que era o conhecimento dado pelos dons, foi aniquilado. Aniquilado. Era um momento de infantilidade, de falta de amadurecimento, a confiança naqueles dons, naquele conhecimento que era parcial. Mas agora, não, a igreja não é mais menina ou andando ou falando como menino. A igreja agora recebeu o conhecimento que deu amadurecimento e ela desistiu das coisas de menino e passou a ser homem em Cristo, quer dizer, na estatura de Cristo, com o conhecimento das Escrituras. Naquela época, a igreja via obscuramente, mas agora, com as Escrituras, ela vê e conhece a Deus como Ele é, como Ele se revelou. Antes, conhecia em parte, mas agora conhecemos a nós mesmos como também somos conhecidos. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, isto permanece. Aqueles dons cessaram. O que permanece é a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. É isso aqui no texto. Simples, simples. Pela própria Escritura está provado que estes dons cessaram. Então, nossa confissão de fé está absolutamente certa quando diz: as Escrituras nada se acrescentará, nem por novas revelações ou qualquer outra coisa, e diz: tendo cessado os antigos modos de Deus revelar a sua vontade. Esteja convicto disto e certo disso. Só uma coisa que eu quero encerrar, que eu notei que ficou ainda não muito esclarecido na mensagem, é de que o ofício ou credencial apostolar, ou apostólico, de realizar sinais e prodígios, cessou. Não aceite ninguém que apareça dizendo: eu tenho as credenciais apostólicas. Traga os aleijados, venham para cá que eu vou orar e eles vão ficar curados. Não aceite isto. Não aceite isto. Isto é contra a palavra de Deus. Deus não faz milagres? Faz. Quando a igreja ora, orai uns pelos outros para seres curados. Deus tem feito. Agora,
aleijado andar, cego e tal. Não, não. Porque Deus não pode fazer? Claro que Ele pode. Porque Ele não faz. Não está no plano, no programa dele fazer, porque estas coisas foram usadas para autenticar as Escrituras. E a gente fica assim, achando que estamos diminuindo Deus ao ensinar isso. Não, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus realiza o maior dos milagres. O maior dos milagres não é cego ver. O maior dos milagres não é aleijado andar. O maior dos milagres é a conversão. É pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo e ver vidas sendo resgatadas das garras do inferno, do diabo, transportadas do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, libertas de práticas de pecado, de vícios, da idolatria, e agora salvos pela graça de Deus, sendo feitos filhos e filhas de Deus. E este é o maior milagre, no poder do Espírito Santo, que venhamos a realizar. Então, não estamos, de maneira nenhuma, ensinando isso. Pastor, e esses milagres que acontecem na televisão, nessas igrejas, que testemunham e vão lá e falam? Abre em Deuteronômio capítulo 13. 13. Foi assim. A voz está ruim já. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, e suceder tal sinal e prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele achegareis. Veja o que está falando aqui. Quer dizer, um infeliz, falso profeta do diabo anuncia um prodígio. Levanta, anda. E o cara andou. Aconteceu. Aconteceu, o prodígio aconteceu. Sucedeu tal sinal e prodígio. Mas a doutrina dele é completamente contrária à palavra de Deus. Você percebe claramente que aquilo é da glória do homem, é outro propósito. Então, meu amigo, cai fora. E veja, Deus vos prova. Quer dizer que Deus permitiu que o sinal fosse feito. Deus permitiu. E para provar o seu povo. Então, você não pode seguir por vista. Nós não andamos pelo que vemos, senão pelo que cremos, e estamos firmados na palavra de Deus. Ele diz assim: Deus vos prova se você realmente ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa é uma prova. O que é mais importante para você, a palavra de Deus ou a experiência? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que o anticristo vai aparecer
com sinais e prodígios, de tal forma que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas não vai poder enganar. Por quê? Porque os escolhidos, eles vão ficar com a palavra de Deus. Mas se prepare. Você vai ver coisa do arco da velha. Se prepare. E é, na verdade, uma demonstração de juízo de Deus. Veja Tessalonicenses. Já que a gente vai almoçar aqui, então... Ou jantar, Tessalonicenses... Espera aí, deixa eu ver. Segundo Tessalonicenses. Ele está falando veja no verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado, 2, viu? 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Está vendo? Uma forma de juízo é Deus mandar a operação do erro, permitir que o Satanás realize esses prodígios, e se a pessoa não acolheu o amor com a verdade, isso é, não se apegou à doutrina, não está firme na palavra de Deus, vai ser levado nessa hora do fim. Então, fica esta advertência em nome do Senhor Jesus Cristo. Se agarrem às Escrituras, a palavra de Deus. Creia de todo o coração na suficiência dela. Você será bem sucedido na sua vida espiritual. Deus será glorificado. E Deus os abençoe.